Bendito Deus, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos pela Tua bondade. Suplicamos a Ti, meu Senhor, pelos nossos irmãos, abençoa e guarda a Tua igreja, os nossos ouvintes, os nossos ajudadores, toma em Tuas santas mãos. Guarda cada família, Senhor, na Tua igreja. Guarda, Senhor, as criancinhas, a juventude, os idosos. Opera, meu Senhor, na vida dos meus irmãos, na cidade e no campo. Amado Pai, Deus querido, Deus bondoso, guarda os Teus ungidos, manifesta a Tua glória, salva almas para o Teu reino e nos dá, meu Senhor, mais graça e mais gratidão. Enche o nosso coração de gratidão, os nossos lábios de louvor e a nossa vida, Senhor, nos dá compromisso para fazer a Tua obra. Amado Pai, ouve a nossa petição, em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo é contribuir com a igreja, trazendo mensagens da Palavra de Deus. Contribuímos de alguma maneira, por mais de meio século, estamos no ar há 34 anos e temos como regra a leitura da Bíblia Sagrada. A base da nossa instrução é a Palavra de Deus, que é maravilhosa e vale para todas as gerações. Nossa leitura hoje, Mateus capítulo 24, versículos 4 a 14. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos entregarão para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Bendito seja o nome do Senhor. O fim vem. O fim vem. O fim vai vir. É a palavra que afirma. Querido Senhor, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça. Fala conosco, fala com os nossos ouvintes, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Abençoa os nossos ajudadores, recompensa com a bênção dos céus, meu Senhor, os que estão sempre conosco. Nós te louvamos, Pai, pela igreja. Guarda os meus irmãos, opera maravilhas, faz, meu Senhor, que nós possamos contribuir com a edificação, a formação desta geração. Pai querido, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos queridos, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Não é segredo para ninguém que o mundo vive em confusão. Confusão religiosa terrível. Satanás contra a religião. Satanás se opõe contra tudo que se chama Deus. Satanás se opõe contra a religião. No passado, séculos passados, a Igreja Católica Apostólica Romana, chamada de Igreja Sem Ser,
fez muita perversidade. Jogou o mundo contra os judeus por causa da história de Jesus. E fez o mundo odiar os judeus. Depois surgiu a Reforma Protestante, a reforma que levou o nome de protestante, o próprio pontífice chamou de protestante, e a igreja perseguiu os cristãos não idólatras. E, mesmo assim, era cruel a perseguição. Depois, a própria igreja que perseguia os cristãos diferentes e os não cristãos passou a ser vista como inimiga da sociedade, inimiga da justiça e praticante de abusos, e é verdade isto, a história está aí repleta de exemplos muito ruins, e a igreja foi abominada por muitos estudiosos, pensadores, políticos, filósofos, e militares e tal. Aí o mundo dá a luz. Satanás deu à luz, o mundo gerou. Satanás gerou e o mundo deu à luz. Não sei muito bem desenrolar esta coisa enrolada. Aí surgiu o comunismo. Comunismo é uma agressão à fé e à inteligência. E o comunismo foi combatido pela igreja, que já combatia, por sua vez, a maçonaria, que já combatia o protestantismo, O mundo vive nesta terrível luta uns contra os outros. A palavra de Deus simplesmente nos manda ter prudência. Mateus 24:4, Jesus respondendo a uma pergunta inquietante: Senhor, qual é o sinal que vai haver da tua vinda e do fim do mundo? Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Fiquem tranquilos, procura aquietar sua alma, procura viver em paz. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e vai ser só muita enganação. A gente está vendo isto todo dia, além dos perversos idiotas que aparecem dizendo que é o Cristo. Tem um idiota do Brasil que dizia que era o Cristo, a gente está vivo aí, só os queixos em algum lugar. Tinha um idiota coreano, não sei de onde, que dizia que era o Cristo, só que eu atendia pelo nome de Reverendo Moon. E aquele grandíssimo idiota dizia que Jesus falhou na missão e ele veio para consertar as bobagens de Jesus. Era, além de um tremendo idiota, um verdadeiro blasfemador. Ainda bem que essa coisa também morre. E o resultado é que nós estamos vivendo esses dias. É necessário cuidado para não ser enganado, porque cada dia surge um novo enganador. No versículo 6 desta leitura, Mateus 24:6, Jesus diz: ouvireis falar de guerras, de rumores de guerra, ou seja, guerras e ameaças. Ameaças de guerra e guerra real. Não vos assusteis. Isto é necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Vai piorar. No versículo 7, Jesus diz que se levantarão nações contra nações. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes. É assim no plural. Fomes. Por que tanta fome? Por que fomes? Porque os malignos ditadores fazem um orçamento militar e deixam seus patrícios com fome. Numa nação desavergonhada como a brasileira,
Os malignos ditadores roubam o dinheiro, nem tem exército poderoso e o povo ainda passa fome. E os malignos ainda têm a coragem e a desfaçatez de proclamar que o Brasil tem 13 milhões de crianças na rua, tem 20 e tantos milhões de pessoas passando fome e tal, e eles esbanjando. Tudo isso está acontecendo diante de nossas barbas, quem tem barba. Jesus disse: não vos assusteis, haverá fomes. Não é fome por falta d'água, nem é fome por falta de semente, nem é fome por falta de terra para cultivar, e nem é fome por falta de pessoas que queiram cultivar. É fome pela maneira desajustada, perversa e arrogante dos ditadores imundos gastar o dinheiro do povo. Haverá pestes, tem pestes reais, pestes verdadeiras, doenças misteriosas, e tem pestes criadas, pestes inventadas. H1N3, H1N6, H1N10, H1N100, H1 não sei o quê. Pestes criadas por laboratórios, criadas por ditadores, criadas por idiotas que têm a atenção zero com a sociedade e ambição grandiosa, desmedida. Ainda no versículo 7, Jesus diz: haverá terremotos, e tem terremotos, sim, terremotos naturais. Terremotos naturais da própria natureza e terremotos provocados. Milhares de testes nucleares no fundo da terra, no fundo do mar, nas mais altas nuvens. Toda provocação dos perversos contra a natureza à volta em forma de enfermidade, contaminação. Existem milhões, quem sabe a marca, só Deus, porque os ditadores não dizem, mas existem milhões de barris de veneno no fundo dos oceanos. O ditador sabe aonde lançou, o outro ditador ignora. No dia que o ditador ignorante for fazer teste nuclear onde está o cemitério de produtos tóxicos, haverá ainda mais pestes e mais terremotos e mais enfermidades misteriosas. Mas no versículo 8, Mateus 24:8, Jesus disse: todas estas coisas é só o começo. Todas estas coisas é só o começo, é o princípio das dores, ou princípio de dores. Então, vai haver perseguição. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, perseguição, morte, prisão justificada por leis aprovadas por ímpios injustos e prisões provocadas simplesmente por causa da perseguição a quem tem fé ou proclama o nome de Deus. Sereis odiados. O Senhor Jesus disse, Jesus falou. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, o nome de Jesus. Proclamado com amor, graça e fidelidade por um punhado de trigo que está espalhado na terra, chamado igreja. Este mesmo nome é explorado
por perversos pagãos, religiosos imundos, profanos idólatras, criminosos espirituais, que em nome de seus patrimônios e suas ambições condenam a humanidade, à ignorância espiritual, ao fracasso espiritual e à desgraça eterna. Jesus avisou. No versículo 10, Jesus diz: nesse tempo muitos serão escandalizados. Vamos à igreja, o que eu vou ver em igreja? Eu vou para a igreja para ouvir politicagem, eu vou à igreja para ouvir sermão de mentira, eu vou à igreja para ser assaltado, ou a coluna de prata, a coluna de ouro, a coluna não sei o quê, o compromisso zero, o compromisso X, o compromisso não sei o quê. Eu vou ser assaltado. E isto vai causar muito escândalo. Já está acontecendo e muitas igrejas esvaziadas. O Ocidente está matando a igreja. O Oriente está... Onde existe igreja? No Oriente, está mesclando a igreja com suas filosofias. Os orientais mesclam a igreja. Igreja messiânica, igreja não sei o que, de igreja não tem coisíssima nenhuma, nem telha. Não tem nada de igreja. São seitas imundas, chamadas de igreja. O oriental contamina mesclando com suas filosofias estúpidas. E o ocidental mata por causa de suas ambições. Isto vai produzindo uma corrosão na igreja. As pessoas vão se desencantando, se envergonhando, se decepcionando, se afastando. Aí Satanás, que trabalha diuturnamente, Satanás cria a sua própria igreja, a igreja dos que não têm igreja. A trindade é Satanás, Satanás e Satanás. É a trindade do desigrejado. Satanás, que se rebela e nunca se humilhará. Satanás, que nunca terá paz. Satanás, que nunca, jamais examina para saber o que é verdadeiro, porque ele é o pai da mentira. No versículo 11, Jesus diz: e surgirão falsos profetas. Agora nós temos mais coisa. Falsos profetas, falsas profetisas, falsos apóstolos, falsas apostolinas. Nem sei se já tem essa desgraça, mas vamos criar. Apostolinas. Ontem prostituta e dona de bordel, agora apostolota. Agora missionária. Agora perua de Cristo. É uma desgraça. Mas Jesus avisou. Jesus avisou: nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Surgirão falsos profetas e enganarão as carradas, enganarão a muitos, enganarão as multidões. E por se multiplicar a iniquidade, ninguém mais estenderá a mão ao próximo. O amor de muitos esfriará. Esfria o amor pela igreja, esfria o amor pelas pessoas e, obviamente, esfria o amor pelo Senhor, porque viu só profanação, perversidade e esperteza. Mas o Senhor Jesus maravilhosamente ensina no versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então,
Glória a Deus. Nós temos a graça, a possibilidade, a capacidade e o incentivo para ignorar o que eu faço com muito esmero. Eu ignoro com esmero, eu ignoro absolutamente o pastor canalha, o apóstolo maldito, a profetisa de faz de conta e qualquer perverso que enfeita o evangelho belo de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho é tão belo, tão glorioso, tão verdadeiro, tão perfeito, tão simples, que não precisa de roseiras. Não precisa de folhas. Não precisa de adocicar. Vamos adoçar que desce. O evangelho é perfeito, mesmo na sua apresentação in natura. E no versículo 14, último, meus amados, Jesus, o Filho de Deus, ensinando a respeito do fim, diz: e este evangelho será pregado em todo o mundo. Vão acreditar? Não sei. Quem sabe? Nunca. Mas é necessário pregar. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então acontecerá a consumação. Então virá o fim. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus guarde as nossas vidas, que Deus encha os nossos corações, nos dando muito mais graça e um eterno compromisso com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O meu compromisso tríplice com o Pai, que enviou Jesus Cristo, com Jesus, que deu sua vida por mim, com o Espírito Santo, que baniu as minhas trevas e me deu entendimento desta verdade gloriosa, que é o Evangelho do Filho de Deus. Vamos fazer a intercessão. Bendito Deus, Pai querido, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença agradecidos por Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor, por Jesus ter nascido. Obrigado, meu Senhor, por Jesus ter crescido. Obrigado, meu Senhor, por Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Obrigado, meu Senhor, por Jesus ter ressurgido ao terceiro dia. Obrigado, meu Senhor, por Jesus ter assunto aos céus, na presença de muitas testemunhas. Obrigado, meu Senhor, por Jesus ter aparecido durante 40 dias aos seus discípulos, dando testemunho da vida além da ressurreição e da glória. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado pela minha participação dentro dela. Obrigado pelos meus amados irmãos e amigos. Agora, Senhor, este memorial da oração, tu sabe quantas mulheres, quantos homens, quantas crianças, quantos idosos, ó Deus, quantos enfermos, quantos sãos. Ah, Senhor, estenda as tuas santas mãos e toma cada vida em tuas santas e poderosas mãos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça do Senhor repouse sobre vós. Amém.